O livro de Daniel é, digamos, o último dos grandes profetas. E há pouco tempo agora nós estudávamos os profetas nos dias de quarta-feira, e nós falávamos que os profetas são divididos entre grandes e menores, não porque eles eram uns maiores, outros menores, mais importantes, mas pelo número de escritos e pelo tempo em que eles profetizaram, pelo tempo de ministério. Daniel é o último, não porque é menor, não porque é menos importante, mas é o último dos profetas maiores. O livro de Daniel, dentre tantas coisas importantes, ele vai nos ajudar a responder a seguinte pergunta: ainda existe alguém íntegro na face da terra? E por que isso? Porque a época que Daniel vivia era uma época horrível, tão quanto a nossa. Então, a descrença estava tomando conta de todo mundo, a infidelidade estava se alastrando, a falta de integridade, a falta de caráter, a falta de compromisso com Deus estava se multiplicando. Então a pergunta que se fazia naquela época e que ainda se faz hoje é: ainda tem alguém confiável na face da terra? Ainda tem um justo na face da terra? Ainda tem alguém que siga a Deus de verdade nessa história? Então, vivemos uma época de crise de integridade, quer na família, quer nas instituições públicas, na educação, no comércio, na política, infelizmente na igreja, para onde quer que a gente olhe, no executivo, no legislativo, no judiciário, para onde a gente olha, falta integridade, falta caráter, falta hombridade. Então, infelizmente, a igreja não está isenta disso e tem sofrido muito com isso. Então, Daniel vai nos mostrar que é possível sim viver em meio a uma geração corrupta, viver em meio a um ambiente totalmente inimigo, porque a gente vai saber, mas os irmãos, a maioria devem saber, Daniel vai ser levado cativo, vai ser tirado da sua terra e levado como refém para viver na Babilônia. E ainda assim, Daniel vai nos provar que é possível ser diferente num mundo completamente perverso e maligno. Então a mensagem de Daniel muitas vezes não vai ser popular. Muitas vezes você vai ver que o livro de Daniel não vai ser aquele mamão com açúcar que a maioria dos crentes gosta, mas é um livro extremamente necessário para os dias de hoje, como foi para aquela época. Daniel, como eu disse, viveu num tempo em que a verdade de Deus estava sendo rasgada, em que a moral estava sendo relativizada, não tinha mais moral, cada um fazia o que queria, e numa época em que a religião também havia perdido o seu sentido, porque o povo de Deus havia se prostituído com outros ídolos e virou uma bagunça. Então Daniel nos mostra que sim, é possível o crente permanecer íntegro, permanecer firme, manter o seu caráter, manter sua honra, manter seus valores em qualquer situação, tanto na adversidade, porque você vai ver que a vida de Daniel vai começar num período de adversidade. Ele é um jovem que é sequestrado e é levado para uma terra estrangeira, mas você vai ver também no decorrer do livro que Daniel vai prosperar. Ele vai se tornar um importante governador, digamos assim, da Babilônia, e nem por isso ele vai perder a sua integridade, o seu caráter. E nem por isso ele vai perder a sua identidade de cristão, digamos assim, de servo de Deus. Então Daniel vai nos ensinar que é possível ser íntegro tanto na adversidade quanto na prosperidade. Isso também é algo que o cristão precisa encontrar. Alguns cristãos vão dizer assim: ah, pastor, é muito difícil continuar sendo fiel a Deus na adversidade. Outros vão dizer: ah, pastor, é muito difícil ser fiel a Deus na prosperidade, porque em ambas as situações você é tentado a largar Deus. Na adversidade, porque o diabo vai sussurrar no teu ouvido: cadê o teu Deus que está permitindo que você passe pelo que você está passando? E aí você é tentado a abandonar Deus. Na prosperidade também, porque o diabo vai sussurrar no seu ouvido: para que você precisa de Deus? Você já tem tudo, você é autossuficiente. Então o cristão precisa aprender isso, não só a manter a integridade em um ou outro, mas nos dois,
porque a nossa vida, nós estamos expostos, quer à adversidade, quer à prosperidade. Então Daniel vai nos ensinar isso, mas é também um livro que traz uma mensagem consoladora. A partir do capítulo 7, como eu disse, vai ficar um pouco mais difícil da gente entender o livro, mas a partir do capítulo 7, com a ajuda de Deus, nós teremos um mapa do futuro, um mapa. Daniel é considerado o apocalipse do Antigo Testamento. Daniel vai nos mostrar aquilo que eu sempre falo aqui na igreja, que no final, meu irmão, a vitória já é garantida no nome de Jesus. Daniel vai nos mostrar que, embora tenhamos que viver em meio a uma sociedade corrupta, imoral, perversa, idólatra, enfim, homicida, uma sociedade que odeia o Evangelho, embora tenhamos que viver mergulhados nesse mundo difícil, Daniel vai abrir um pouquinho da cortina do futuro e vai dizer: ei, aquieta o coração de vocês, porque no Apocalipse ele vem, porque no final ele reina, no final ele vence, no final todos os seus inimigos serão colocados por debaixo dos seus pés, e a igreja é vitoriosa junto com Cristo. Então nós também temos em Daniel uma mensagem consoladora e uma mensagem que aponta para os últimos dias, a partir do 7. Só para você se localizar, a história, fazer um resumão aqui, né? Se localizar onde que Daniel está. A história começa, né? Entre aspas, quando Deus levanta Abraão, a história do povo de Israel, e diz que vai fazer dele uma grande nação. Deus realmente faz de Abraão uma grande nação, multiplica Abraão, mas por causa do pecado do povo, a gente sabe, a nação fica 400 anos no Egito. Deus levanta um libertador, Moisés. Moisés liberta o povo, e quando Moisés vai tirando o povo do Egito, o povo começa a murmurar, começa a reclamar. 40 anos no deserto, rodando, até que Deus levanta Josué. Josué entra na terra prometida e finalmente conquista aquilo que Deus tinha para o povo de Israel. Mas a gente sabe, o tempo passou de novo, Israel começou a pecar de novo, e aí vem o período dos juízes, e a frase, né, mais famosa do livro dos juízes é: cada um fazia o que bem lhe parecia. No período dos juízes era meio que bagunça, e durante 300 anos Israel foi governado por juízes. O tempo passa, Deus levanta, a pedido do povo, a monarquia, o rei. Começa com Saul, o segundo é Davi, e o terceiro é Salomão. Quando chega em Salomão, seus filhos brigam, dividem o reino. Então, a partir daquele momento, Israel começa a ter reino do norte e reino do sul. Reino do norte tinha 10 tribos, reino do sul tinha 2, Judá e Benjamim apenas, que é do reino do sul, que virá Jesus, que é da tribo de Judá. Beleza. O reino do norte, desde o início, foi um reino que se perdeu, que se perverteu, que não agradou a Deus e foi logo invadido e levado cativo. O reino do sul permaneceu por mais tempo fiel ao Senhor, e é desse reino que a gente está falando agora. Só que o reino do sul também cedeu ao pecado, e aí Daniel está nesse contexto. Daniel está no finalzinho do último rei de Judá, do último reino do sul, e ele vai ser levado cativo, porque o reino foi entregue na mão de uma potência mundial da época para castigar o pecado do povo. Então esse é o contexto que Daniel está vivendo. Então guarde isso para você não ficar muito perdido. Vamos ler aí, o 1 e o 2. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Presta atenção no versículo 2: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Vamos parar aqui, depois a gente segue. O livro começa com alguns versículos que vão nos situar o que estava acontecendo no mundo naquela época. Já contei mais ou menos um resumo da história de Israel.
Mas o que estava acontecendo naquela época? Havia duas potências brigando para ver quem seria a dona do mundo: o Egito e a Assíria. Eles brigavam para ver quem seriam os mais poderosos, e numa dessas guerras, Josias, rei de Judá, resolveu brigar com o Egito, com medo do Egito, medo de ser invadido. Ele arruma uma briga com o Egito, e o Egito simplesmente destrói Josias, mata ele e faz com que Judá se tornasse uma nação tipo escrava, que devia tributos, uma nação submissa ao Egito. Passa 3 anos, uma outra nação surge muito forte, a Babilônia, com o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor também, querendo ser dono do mundo, vai atacar quem? O maior da época, que era o Egito, com o seu faraó Neco. Aí, na época, Judá, magoada com o Egito, porque tinha tomado uma coça do Egito, porque foi tentar brigar com o Egito. Josias tinha morrido, e o rei, ou melhor, o faraó Neco, tinha colocado o filho dele, Joaquim, lá como um rei, apenas como testa de ferro. O que acontece? Quando a Babilônia se levanta para brigar com o Egito, Israel, ou melhor, Judá, em vez de ficar na dela, orando, confiando em Deus, se alia com a Babilônia. Beleza, a Babilônia ganha do Egito, se torna a nova maior potência do mundo, mas Judá achou que a Babilônia ia tratar eles como amigo. A Babilônia simplesmente faz o mesmo que o Egito fazia, transforma Judá numa tribo de empregados, bota impostos absurdos e ainda sequestra utensílios da casa de Deus, sequestra pessoas, leva gado, leva riqueza, leva tudo que podia lá para a Babilônia, porque o povo de Deus achou que deveria, em vez de confiar em Deus, confiar mais uma vez na força do homem. Então agora é a Babilônia que está reinando, é a Babilônia que está mandando no mundo, e é a Babilônia que vai sequestrar Daniel e seus amigos. Então a gente tem que se contextualizar. Mas o que é mais interessante nesse livro, ou melhor, nesse início de livro, é quando o texto diz assim para a gente: o Senhor lhe entregou nas mãos. O texto deixa bem claro que a Babilônia não era toda poderosa, porque bem entendia. A Babilônia não venceu Judá porque por acaso, ou porque ela era muito forte. A Babilônia venceu Judá porque Deus quis. O texto diz: Deus entregou. Judá não caiu, Judá foi entregue, Judá não cedeu, ela foi dada por Deus para ser derrotada por causa do castigo do seu pecado. Então o livro já começa nos dizendo: a soberania de Deus governa todas as coisas. Não se engane, o povo de Deus está passando um perrengue aqui, está passando por um aperto, mas era culpa do pecado dele, e porque Deus resolveu entregá-los. Nabucodonosor era um rei ímpio, extremamente perverso. Já no futuro, com o passar do tempo, a gente vai ver que depois ele se arrepende um pouco dos seus pecados. Mas, embora ele fosse um homem perverso, o livro de Jeremias, no capítulo 25, vai dizer que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, não importa se é ímpio, se é crente, todas as pessoas me servem. Não importa, eu mando todo mundo, eu governo todo mundo, não importa. Embora Nabucodonosor não soubesse, ele estava sendo usado por Deus para castigar o seu povo, para que o seu povo se arrependesse dos seus maus caminhos. Jeremias 25, verso 9, diz assim: eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra. Uma outra passagem, Deus também chama Ciro de seu servo, um rei ímpio. Então, eu lembro daquela passagem em que Lutero, de forma muito polêmica, diz que o diabo é o diabo de Deus. E muitas pessoas se escandalizaram quando Lutero disse isso. E o que Lutero depois explicou o que ele queria dizer com isso? Ele disse: olha, o diabo é um cão preso numa coleira, doido para nos morder. E quando a gente
dá uns vacilos, Deus libera um pouquinho a corrente daquele cão, e o cão nos dá umas corridas, nos dá umas mordidas, de vez em quando até pega no nosso calcanhar. Mas basta que Deus puxe a coleira e diga: senta aqui, o diabo senta. Essas figurinhas de Facebook, que Deus e o diabo estão fazendo queda de braço, que Deus e o diabo estão lutando, isso é uma mentira. Não existe luta. Deus é infinitamente superior ao diabo. O diabo é um derrotado. O diabo é um coitado, entre aspas. Não é um coitado, é um condenado, é um miserável. Mas ele não tem nenhum poder. Então o texto deixa claro aqui: Deus está disciplinando o seu povo. É Deus que entregou Israel na mão do outro reino. Então a gente tem que aprender o que aqui? Sim, Deus disciplina seus filhos. Isso está na Bíblia. É Tiago, Pedro, que diz que Deus disciplina aqueles a quem ama. Em contrapartida, ele diz: os bastardos não são disciplinados. Todos que são pai aqui sabem que a disciplina é um ato de amor, mesmo que ainda seja feito com lágrimas. Às vezes dói disciplinar um filho, às vezes dói dizer não para o filho, às vezes dói deixar que um filho quebre a cara para ele aprender. É o que Deus está fazendo aqui com Israel, disciplinando um filho porque o ama, porque sabe que seria a melhor coisa a fazer. E com a disciplina a gente pode aprender algumas coisas que eu separei aqui. A primeira coisa que a gente pode aprender com a disciplina é que quando a gente obedece, Deus abençoa. É fato. A primeira coisa que a gente aprende com a disciplina é: quando sou disciplinado e obedeço, Deus abençoa. E a gente deveria aprender isso de forma muito rápida, de maneira que a gente não precisasse toda hora ser disciplinado para aprender que quem obedece é abençoado por Deus. Quem cumpre os mandamentos tem uma vida mais saudável com Deus. A segunda coisa que a gente deveria aprender com relação à disciplina é que, na maioria das vezes, a gente nunca é castigado, a gente nunca é derrotado, a gente nunca é penalizado pela força do nosso inimigo. A gente geralmente é derrotado, penalizado, castigado por causa do nosso próprio pecado. Deus apenas usa uma circunstância, uma pessoa, uma situação para nos castigar. Às vezes a gente fica cheio de raiva: fulano me fez mal, passaram a perna em mim no trabalho, passaram a perna em mim na faculdade. Mas na maioria das vezes aquilo é a maioria das vezes, tá, irmãos? Aquilo é consequência de um pecado nosso. A Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, na maioria das vezes, a gente só perde batalha por culpa nossa. Porque se depender da força do nosso Deus, seremos sempre vitoriosos. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Por que não é isso que acontece? Porque nós somos falhos, porque a gente é pecador. Não porque Deus falha, não porque Deus dormiu e naquele dia esqueceu de nos ajudar naquela prova, mas porque a gente fez por onde. Outra coisa que a gente pode aprender com a disciplina de Deus sobre a nossa vida é que, se Deus disciplina um povo a quem ama, nós deveríamos nos arrepender dos nossos pecados o quanto antes, para que, quem sabe, pudéssemos diminuir ou, quem sabe, até evitar a disciplina de Deus. O problema, e aí eu me incluo também, porque sou pecador igual vocês, é que a gente espera a mão de Deus pesar, a gente espera o caldo engrossar, a coisa ficar feia para a gente se arrepender, quando na verdade nós deveríamos pensar: epa, pequei, errei, eu preciso me arrepender, porque senão Deus vai me disciplinar, porque essa é a lógica, esse é o natural das coisas. Então a gente deveria aprender isso com a disciplina. O povo de Deus estava vivendo em pecado, e a gente tem que aprender que mais cedo ou mais tarde o salário do pecado é pago, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Logo, Deus, não querendo que morramos do pecado, Deus castiga para que a gente se arrependa. Então a gente tem que aprender que mais cedo ou mais tarde o cálice da ira de Deus transbordará. Mais cedo ou mais tarde, entre aspas, a paciência de Deus atingirá o seu limite, se é que Deus tem limite, né? Deus não tem limite.
Mas eu estou aqui apenas dando um exemplo, dizendo que uma hora o cálice transborda. E bom é que a gente se arrependa antes. Outra lição que a gente pode aprender com relação ao pecado é que ele não compensa. A gente está olhando isso durante toda a Bíblia. Não tem para onde fugir. Quer a gente leia Antigo Testamento, quer a gente estude o Novo Testamento, a gente sempre vai passar pela história. O pecado é um câncer, o pecado é um mal, o pecado é o do diabo e ele vai nos levar para o inferno. Não tem para onde correr. Então o pecado não compensa, e aqueles que vivem na prática do pecado vão ser apanhados mais cedo ou mais tarde. Israel aqui achou que nunca seria, Judá achou que nunca seria, mas vai terminar de forma muito complicada. Última lição com relação ao pecado é que, embora Deus nos discipline, o amor dele nunca falta. Esse texto que a gente está lendo, Daniel vai ser levado, como eu disse, refém, mas depois de 70 anos o povo volta. É o último cativeiro do povo de Deus. Eles voltam libertos da idolatria, eles voltam arrependidos do seu pecado e voltam prontos para restaurar a nação de Israel. Então a disciplina de Deus para os seus filhos nunca tem o objetivo de nos destruir, mas sempre de nos consertar. Então isso a gente também tem que ficar bem atento. Para terminar esse comecinho aqui, o texto diz que alguns utensílios da casa de Deus foram roubados. Isso também, diz um livro que eu estava lendo, é de propósito, porque o povo naquela época valorizava mais o templo, valorizava mais os utensílios da casa de Deus do que o culto. O povo valorizava mais a estrutura da igreja daquela época, o povo valorizava mais, sei lá, grupo de louvor, pastor, vamos tentar contextualizar, né? Do que o culto em si, do que Deus em si. E aí Deus diz: então eu vou humilhá-los, eu vou permitir que os utensílios que vocês mais amam, aquilo que vocês idolatram, as imagens, o púlpito, as estátuas de vocês, vou permitir que isso seja roubado, profanado e levado para uma casa de um Deus desconhecido, de um Deus pagão, de um ídolo. Então Deus está aqui humilhando a falsa confiança que nós às vezes temos nas coisas aparentes que não são Ele. Estava lendo um livro também, agora não me recordo qual, essa semana, que diz que quando os nossos tesouros espirituais se perdem, presta atenção, quando os nossos tesouros espirituais se perdem, os tesouros materiais que são levados é só consequência. Então vou repetir: quando a gente perde na caminhada os tesouros espirituais, o temor, o tremor, a oração, a leitura da Bíblia, a santificação, a adoração, quando a gente vai perdendo essas coisas na caminhada, a consequência é que no futuro a gente comece a perder tesouros materiais que a gente valorizava muito: casa, carro, emprego, dinheiro, fama, status. Então o livro dizia isso. Às vezes ela só acende a nossa luzinha quando a gente começa a perder tesouros materiais. Mas o livro dizia: ei, não se engane, na maioria das vezes, claro que a gente vive num tempo de crise, onde todo cristão está exposto a perder o emprego, a passar por uma crise, mas o texto estava falando isso. Geralmente, quando os cristãos deixam para trás tesouros espirituais, lá na frente eles vão perder tesouros materiais, porque uma coisa é consequência da outra, como eu disse, há exceções, certo? Vamos ler então o 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Vamos parar aqui. Chegamos num trecho onde Daniel vai nos contar a história de como e por que ele e seus amigos
foram levados para a Babilônia. Como eu disse mais cedo, é um contexto de apostasia, mundanismo, infidelidade, desobediência, idolatria, guerra. E Daniel está crescendo aqui. Dizem os teólogos que Daniel e seus amigos tinham entre 13 e 14, 13 e 15 anos quando foram levados. Eram jovens, adolescentes. Eles estão crescendo nesse meio. E sabe o que é o mais legal? É que hoje eu também me preocupo com isso. Geralmente a gente olha para os jovens da nossa igreja, ou eu penso no futuro dos meus filhos e digo assim: em que mundo os meus filhos vão crescer? Em que mundo esses jovens vão crescer? Ah, porque eles são influenciados pelo mundo. Mas espera lá, será que é verdade que todo jovem é influenciado pelo mundo? Será que é verdade que todo jovem ele segue a maré, que ele segue a banda? A gente vai perceber com o Daniel que não. A gente vai perceber que Daniel vivia num período horrível de Judá, é levado com 13, 14 anos para a Babilônia, e nem por isso ele se vende, nem por isso ele negocia seus valores, nem por isso ele se corrompe. Então hoje a gente tenta ou se preocupar demais, dizer: ah, que será do meu filho quando ele vier ao mundo nessa nação corrupta? Ou a gente começa a justificar o erro dos nossos jovens dizendo: ah, é porque ele foi influenciado pelo amiguinho, ah, é porque ele foi influenciado pela televisão. Ei, pera lá, Daniel tinha 13, 14, 15 anos, foi sequestrado, estava longe do pai, da mãe, dos parentes, longe de casa, longe do culto, longe do templo, longe da Bíblia, e nem por isso se vendeu. Aí hoje a gente tenta passar a mão na cabeça dos nossos jovens e dizer: ah, é o tempo. Mentira, é falta de santidade, falta de espiritualidade, falta de caráter, falta de oração, falta de compromisso. Mentira. O mundo daquela época de Daniel era tão ruim quanto o de hoje, tão ruim. E os nossos jovens não vivem metade do que Daniel vivia. Eram sequestrados. E ainda assim você vai ver que Daniel fica firme, ele não se vende. Outra coisa, esse camarada aqui, Aspenaz, não tem muita informação sobre ele não. Ele apenas era um camarada que tomava conta dos reféns para que eles fossem escolhidos. E você vê aqui que o rei fala que queria pessoas da linhagem real, pessoas nobres. Ele não queria qualquer adolescente, ele queria gente de estirpe, né? Gente da alta sociedade. Então ele pega esses jovens e vai levar. Você vai perceber que o mundo, né, representado aqui por Nabucodonosor, o mundo ele é muito astuto, o mundo ele é muito esperto. Ao mesmo tempo em que Nabucodonosor está sequestrando esses jovens, ele vai levá-los para o palácio. Ele vai dar a eles uma faculdade, ele vai dar a eles a melhor comida, a melhor bebida, para que de alguma maneira ele conseguisse seduzir aqueles jovens e fazê-los esquecer da sua terra natal, da sua tradição, da sua fé, da sua família. Embora ele invadisse, sequestrasse, queimasse a cidade, matasse pessoas, o mundo é esperto. E é o que continua acontecendo hoje. O mundo continua matando, roubando, destruindo, sequestrando, nos enganando, mas devagarzinho ele também vai nos dando umas coisinhas que vai nos enganando. Ele vai nos dando uns docinhos de vez em quando para nos ludibriar. E é o que esse camarada está fazendo. Ele pega esses jovens, sequestra, mas você vai ver como é que ele vai tratá-los. Ele vai tratá-los muito bem. E de novo, não é diferente. Demora um pouco para a gente perceber que o mundo está nos matando. Ele nos mata com uma mão e nos dá um presente com outra. O mundo vai nos embriagando, o mundo vai nos entorpecendo, o mundo vai nos deixando seduzidos por ele. Mas na verdade o que ele está fazendo é matando, destruindo, roubando a nossa vida. E é isso que está acontecendo aqui. Vamos ler o 4. Diz assim:
jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus da Babilônia. Então você percebe uma coisa, olha, não eram qualquer jovens, eles já tinham que ter uma desenvoltura, tinham que ter uma boa aparência, não podiam ter defeito, tinham que ser sábios e inteligentes. Para quê? Para que quando lá chegassem, aprendessem a cultura e a língua dos caldeus. Então, como eu disse, o propósito da Babilônia era aos poucos fazer com que o povo esquecesse de Judá, fazer com que o povo esquecesse a sua nação, fazer com que o povo esquecesse os seus valores. E qual a melhor maneira de fazer isso? Trate-os bem e ensine a eles uma nova cultura, ensinem a eles uma nova língua. É o que acontece todo dia, quando a gente liga a TV, quando a gente liga o rádio, quando a gente vai para as nossas faculdades, quando a gente abre o jornal. Eles estão nos ensinando uma nova língua, uma nova cultura, uma nova moral, uma nova ética, novos costumes, novas religiões, novas maneiras de pensar, tudo do diabo, para aos poucos nos enganar, nos corromper e nos assaltar. Então essa era a ideia. Dizem os estudiosos que a língua é o maior vínculo que nós temos com o nosso povo, com a nossa nação. Tanto é que lá na Torre de Babel, quando o povo começou a arrumar treta, o que Deus fez? Vocês querem fazer uma torre, quer chegar no céu, vocês estão achando que são os caras? Confunde a língua de todo mundo, ninguém se entende, vai cada um para um canto e Deus separa todo mundo, porque a língua é o que nos une, a língua é o que mantém vivo dentro de nós os nossos laços, e a cultura também. A cultura nos define quem somos, o que aprendemos, como crescemos, os nossos valores, o que é certo, o que é errado, o que é, o que não é. E o que Nabucodonosor aqui, representando o mundo, o diabo, e tudo que acontece nos dias de hoje está fazendo com esses jovens, é isso, é seduzi-los, corrompê-los e mudar a sua forma de pensar. Não se engane, isso continua acontecendo hoje, todos os dias, comigo e com você. Esses jovens vão se mostrar muito seguros, muito crentes, muito convictos. Você vai ver, só adiantando, mas você já sabe, eles vão passar por fornalha, eles vão passar pela cova, eles vão ser ameaçados de morte, tudo de pior vai acontecer com eles. Mas em nenhum momento esses jovens, esses crentes, vão se deixar levar pela cultura e pela língua daquela nação, daquele homem maligno. Mas também eles não foram bobos, eles vão aprender da cultura, eles vão aprender daquela nação, para que, aprendendo como eles pensavam, eles pudessem de dentro começar a pregar ou a demonstrar que só havia um único Deus. Então, também não estou dizendo aqui que a gente tem que se isolar do mundo, porque o mundo está tentando nos corromper, mas a gente deve permanecer no mundo, permanecer nos nossos trabalhos, permanecer na sua faculdade, permanecer na sociedade, permanecer nesse mundo, ouvindo o que o mundo tem nos falado, mas permanecer firme, prontos para pregar que só Jesus é o Senhor. Então a gente aprende aqui rapidamente algumas coisas com Daniel, que mesmo numa geração corrompida, Daniel não abriu mão dos seus valores, longe de família, longe de casa, longe de todo mundo, sendo ensinado na faculdade da Babilônia, ele permaneceu crente. Segunda coisa que eu aprendo aqui com Daniel, que em meio a tragédias horríveis,
Daniel não culpou a Deus, não ficou de mimimi e não permitiu que o seu coração se tornasse duro. Ele foi sequestrado, o texto não fala. Talvez seus pais ou foram mortos na invasão ou ficaram lá morrendo de fome em Judá. Sua família toda ficou para trás. Mas Daniel não culpa a Deus, não se esconde debaixo da cama e nem fica, enfim, murmurando. Não endurece seu coração. Entende que lá onde ele estava, Deus iria usá-lo. Terceira coisa aqui, Daniel não permite que mesmo numa cultura diferente, a sua cultura, a sua religião, a sua ética seja corrompida. Guarde isso também. Não tem jeito, a cultura vai mudar. A cultura já mudou. Não tem jeito, a cultura que era aí da época do mais antigo para de hoje, da época da irmã Niulinha, de outros irmãos aqui que viveram mais do que eu, que tem mais experiência de vida do que eu, não tem jeito, a cultura já é outra, os tempos já são outros, a gente não vai conseguir frear isso. Vamos levantar um clamor, vamos fazer um show gospel, não adianta, irmão, a gente não vai mudar a cultura, e a gente nem veio para esse mundo para mudar a cultura, pelo contrário, a gente veio para ser contra a cultura, andar na contramão da cultura, e dizer não para ela. Então cuidado com isso, não tem jeito, vai piorar mesmo, vai piorar, a cultura vai cada vez mais, se é que eu posso chamar isso de cultura, vai se degradar. O que a gente faz? Resiste a ela. Verso 5: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então a faculdade durava 3 anos, o curso durava 3 anos. Essa reeducação, essa manipulação, essa mudança de mente, essa estratégia de tirar do coração e da mente desses jovens a cultura, a ética, a religião, era aos poucos. Não era da noite para o dia, eram 3 anos, e envolvia finas iguarias, vinho à vontade. E por que, pastor? Porque dessa maneira eles se sentiriam confortáveis. O negócio aqui é muito bom. Esses dias aquele irmão, esqueci o nome dele, tem uma voz da Batista, de vez em quando canta aqui na igreja, Aliomar, isso mesmo, Aliomar. Ele me mandou um textinho bem interessante do WhatsApp, que ele dizia, é uma história, que uma pessoa entrou numa igreja e o celular dele tocou muito alto, esqueceu de botar no vibracal, e que ele foi extremamente julgado e condenado por aquela atitude, foi muito maltratado, que a mulher dele ficou uma semana falando no ouvido dele, que as pessoas olhavam para ele atravessado, enfim, exagero, mas pode ser que aconteça. E que naquela mesma semana ele foi no bar, e quando chegou no boteco, ele esbarrou numa mesa e derrubou uma garrafa de cerveja, sei lá o que. E a atitude do bar foi impressionante. Rapidamente um empregado veio e lhe secou o chão, o outro lhe emprestou uma camisa porque ele havia se molhado, o outro perguntou, não tem problema, toma aqui outra cerveja por conta da casa. E ele foi tão bem tratado, o texto dizia, lá no bar, e maltratado na igreja, que ele virou cliente fiel do bar e não da igreja. É um exagero, mas é uma verdade. O mundo vai nos agradando, o mundo vai nos tratando bem, o mundo vai nos dando finas iguarias, vinho à vontade, prazer a hora que você quiser, fazemos todas as suas vontades, resolvemos todos os seus problemas, mas na verdade o que esse rei queria era pouco a pouco fazer com que, apaixonados por aquele mundo, apaixonados pela Babilônia, esses jovens trocassem o seu Deus, esquecessem do seu Deus. Então cuidado com isso, repito, o mundo não chega com o pé na porta, ele chega sempre belo, bonito, sedutor, atraente e geralmente no nosso ponto fraco, geralmente na parte que a gente já está mais disposto.
é aonde ele chega. Então, muitas pessoas vão além, dizem, não, porque essa comida era contaminada com ídolos. Irmão, toda a comida da Babilônia era, entre aspas, contaminada, porque eles eram idólatras. Então não tinha para onde fugir. A gente vai ver mais na frente que Daniel vai pedir para comer só legumes e beber só água. Mas até os legumes passavam pela mão dos endemoniados. Não, a questão maior não era essa, ao meu ver, porque tudo que Daniel comesse, aonde ele dormisse, aonde ele pisasse, o livro que ele ia ler, a escola que ele estudou, tudo lá estava contaminado pelos ídolos. Mas o que Daniel queria mesmo era não permitir que o seu corpo sentisse prazer, que o seu corpo sentisse gostoso. Está muito bom aqui, está muito gostoso, para que eu quero voltar para casa? Então, outros dizem também que Daniel fazia isso como uma forma de manter o seu corpo também humilde, lembrando que ele era uma minoria que estava sendo bem tratado. A maioria do povo estava comendo pão que o diabo amassou, sendo escravo, maltratado, tripudiado. Então Daniel não se permitia também sentir prazer enquanto o seu povo estava sofrendo o pior. Talvez seu pai, sua mãe, que ficaram para trás. Mas o importante Daniel percebeu que, embora toda a comida estivesse contaminada, todo aquele ambiente fosse contaminado, o que ele não podia era começar a gostar daquele ambiente. O que ele não podia era começar a concordar com aquele ambiente. É por isso que às vezes a gente é duro com algumas coisas, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu sempre faço questão aqui de criticar com todas as minhas forças o aborto, porque ele começa, assim, tem nada a ver, coitada da mãe, poxa, vai ter que carregar essa dor, vai ter que lembrar daquele estupro. Aí a gente começa a se compadecer, a gente começa a ficar com pena. Aí, como eu falei aqui há poucas semanas atrás, em alguns países, a teoria coitada daquela criança, vai nascer com tal deficiência, vai sofrer bullying, não vai ter oportunidade nenhuma na vida. E alguns países, eu não sei agora se é Noruega, eu não sei agora se é Finlândia, em alguns países, quase 100% das crianças, se eu não me engano, com síndrome de Down ou autismo, agora eu também não posso afirmar com certeza qual, quase 100% já são abortados, com essa teoria, síndrome de Down, com síndrome de Down, já são abortados, porque a teoria, então, as coisas vão sendo aos poucos, de repente a gente já está dizendo, é verdade, irmão, pensando bem, a gente começa a gostar. É igual novela, irmão, não sei se você já viu, ou filme, ou série, quando você vê, você está torcendo pelo vilão, o negócio é do mal, irmão. Eu sei, porque às vezes eu já me vi torcendo. Você está lá vendo aquele negócio, quando você vê, você está torcendo para o casal homossexual, porque eles são legais, eles estão sofrendo perseguição e a gente fica compadecido. Eles são maltratados pela família, a gente fica com pena. E quando vê, a gente está defendendo o vilão. Eu assisti o filme, mas eu fico às vezes meio assim, eu fico vendo crente colocando na capa do Facebook, na capa do WhatsApp, o Coringa, achando lindo, um psicopata, homicida, assassino, doente, totalmente sem pudor. Aí crente botando no Facebook Coringa, eu sou o Coringa. Essas pessoas são loucas, ou não aprenderam nada do Evangelho, ou a cultura já tomou conta da vida deles. Eu vi o filme, achei ótimo, achei muito bem pensado, muito interessante, mas o Coringa é um homicida, é um assassino, é um psicopata. Aí crente colocando a foto na internet. Eu não sei o que a gente tem vivido, ou melhor, sei, o mundo tem conseguido oferecer as iguarias, os vinhos, os deleites, o banquete, e a gente tem comido. A gente não só tem comido, tem se lambuzado. A gente se lambuza e acha tudo legal. Cuidado com isso, meu irmão. 6 e 7 para a gente terminar por hoje. Entre eles se achavam os filhos de Judá. Olha que interessante, eu falei que a todo momento Nabucodonosor
quer fazer com que eles esqueçam a sua nação, o seu povo, a sua identidade, o seu Deus, da onde eles vieram. Aí Daniel não diz quem era o pai, a mãe dele, dos seus amigos, ele diz: nós somos filhos de Judá. É muito legal, ele diz: entre eles se achavam filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. De novo, há várias teorias para isso aqui. Alguns dizem que o nome desses jovens, Daniel, Misael, todos esses nomes tinham uma partícula, principalmente essa partícula El Shaddai, El Elohim, principalmente essa partícula El. Todos esses nomes apontavam por um caráter, por um atributo de Deus. E esses nomes são trocados para que agora eles tenham nomes que apontam para os deuses daquela terra. Isso pode ser verdade, mas para mim isso aqui só é uma sequência do que eu falei no versículo anterior. O rei está querendo de todas as formas fazer com que seja apagado do coração e da mente deles quem eles são. Isso acontece de novo muito nos dias de hoje. É muito comum você encontrar um jovem ou até um adulto que passou um tempo na igreja, participou de ministério, pregou, ensinou, foi até muito participativo, e de repente quando você o encontra alguns anos depois, você nem o reconhece mais, e nem ele se reconhece. Se possível fosse, ele esquecia o seu nome, porque ele se transformou numa outra pessoa, ou ela se transformou numa outra pessoa. Um mundo, repito, e a Babilônia aqui querem a todo momento tirar a nossa convicção de quem nós somos e de quem Deus é. Nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não somos deste mundo, somos peregrinos, somos forasteiros, estamos de passagem, estamos rumo à glória. É isso que Daniel vai tratar no final do livro, falando do Apocalipse. Mas o que o mundo quer nos ensinar? Que nada disso é verdade. E de novo, muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos adultos também têm caído nessa falácia de Satanás. Quero terminar dizendo que a gente vai perceber isso nos próximos domingos. Mas não importa o quanto o mundo tente nos atrair, nos seduzir e nos comprar ou nos roubar. Se mantivermos as nossas convicções firmes, se mantivermos a nossa fé viva, se mantivermos os nossos pés sobre a rocha, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. E ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação. Daniel e seus amigos vão conseguir. Então não há desculpa para que eu e você hoje também não consigamos resistir a toda e qualquer forma de cultura, a toda e qualquer forma de Babilônia, a todo e qualquer rei ou governador ou político que tente desfazer quem nós somos, quem nosso Deus é e qual é o nosso propósito aqui. É possível. Daniel vai nos ensinar isso. Amém? Deixa eu terminar aqui só fazendo um rápido recapitulação. Primeiro, sim, Daniel vai nos ensinar que é possível ser íntegro, manter o caráter na adversidade e na prosperidade. Segundo, o povo de Deus buscou ajuda fora de Deus e colheu a consequência. Então, meu irmão, minha irmã, vamos parar de buscar ajuda fora de Deus, porque buscar ajuda fora de Deus é laço, é loucura, é armar cilada
para a gente mesmo cair nela. Terceira coisa que fica muito claro desde o início, que Deus é soberano, mesmo quando o seu povo está sendo castigado. O texto diz: o Senhor lhe entregou nas mãos. Esse Jeoaquim, depois, se você quiser, você pode ler lá em 2 Reis, por volta do capítulo 20, ou 2 Crônicas, capítulo 36, você vai ver que ele era um rei ímpio, descrente, que fazia tudo errado. Deus o entregou. Então cuidado com isso. A soberania de Deus envolve tudo, inclusive o nosso castigo. Quarta e última, o mundo tentou conquistar Daniel e seus amigos e fazê-los esquecer quem eles eram e quem Deus era. Mas Daniel nos ensina e vai nos ensinar que é possível resistir a essas coisas. Que Deus nos ajude e que esse livro, nos próximos meses, nos ensine, aos jovens principalmente, e a mim e a você, que o nada mudou, o mundo continua mundo e a gente continua sendo filho de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar.